Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Mirielle Ribeiro e hoje eu vim com uma temática um pouco diferente, mas acredito que seja relevante aí para quem faz faculdade, quem precise tá fazendo um TCC, uma monografia. Acredito que quem está fazendo dissertação e tese não há essa necessidade porque a pessoa já sabe até demais, a não ser que tenha saído da graduação muito cru sobre o assunto, tá? Mas assim, vou falar mais relacionado aqui a monografias, TCCs, né, que são necessários ali para a licenciatura, para o bacharel, tá bom? Então, um nível mais básico, tá? Eu vejo muitos vídeos da galera pegando e mostrando a. Vou até colocar aqui já o trabalho, mas eu vejo muitos vídeos o povo mostrando assim o espaçamento, o tamanho da fonte, qual a letra você vai utilizar, recuo, citação direta, citação indireta, essas coisas, né? Geralmente vai nesse nível aqui. Só que eu não vejo muito a galera falando sobre uma estrutura geral, beleza? Então, por conta disso, eu vou estar aqui falando da estrutura da parte do projeto de pesquisa, quando você está fazendo o seu projeto de pesquisa, e também vou estar falando posteriormente quando você estiver fazendo o seu TCC, beleza? Então, eu vou estar aqui dando um exemplo aqui do meu projeto e do meu TCC, beleza? Olha, vamos lá. Antes da gente iniciar qualquer ideia, até mesmo quando a gente está falando de leis, a gente, antes de mais nada, tem que fazer um projeto, beleza? Antes de mais nada, a gente tem que estar fazendo um projeto. Para que esse projeto? Vamos lá. Antes de uma coisa, por exemplo, quando a gente está falando lá da lei, né? Antes de uma lei ela virar lei mesmo, tá valendo, ela, antes de mais nada, tem que ser um projeto. Eu tenho que pensar sobre ela, eu tenho que estudar os assuntos que ela fala. E nada mais justo do que quando a gente for falar sobre uma pesquisa, a gente vai pesquisar um tema qualquer. Pesquisando esse tema qualquer, a gente primeiro tem que fazer um projeto sobre esse assunto e ver, inclusive, nesse projeto, a possibilidade de realmente isso dar certo, ou até de mudar um pouco o direcionamento das nossas ideias. O meu projeto, a priori, eu comecei dentro de um grupo de pesquisa, tá bom? A necessidade de você tá entrando num grupo de pesquisa na graduação, não há essa necessidade. No entanto, se você tem você tem, como é que eu posso dizer, no futuro você se vê dentro da área acadêmica, então é interessante você sim entrar em grupos de pesquisa. Se não, se você não se vê desse jeito, se você só se vê no mercado de trabalho, mesmo trabalhando, então não há problema de você não ir para um grupo de pesquisa. A não ser que você realmente queira ter a experiência, tá bom? Eu quis ter essa experiência e entrei num grupo de pesquisa. Pode ser iniciação científica ou só um grupo mesmo de pesquisa que não tenha tanta responsabilidade assim como uma iniciação científica, tá bom? E aí o que acontece? Acontece que você entrando nesse grupo de pesquisa, vai ter lá um professor orientador, e geralmente esse professor orientador ele vai conversar contigo a respeito das tuas ideias sobre e só que acontece o seguinte, tuas ideias elas têm que estar alinhadas com o que o professor gosta de falar, porque senão ele não vai poder te orientar, beleza? Então, antes de mais nada, é interessante você procurar um professor que tenha uma linha de pesquisa parecida com as ideias que você tem. No meu caso, eu fui para empreendedorismo. Eu sou da área de contabilidade e o meu orientador é da área de administração. A priori, né? O orientador que eu comecei esse trabalho. Tá? E apesar de contabilidade quase não ter muita coisa sobre empreendedorismo,
quando você vai empreender, você precisa minimamente de uma contabilidade. Então eu me enveredei para esse lado, porque eu vi os trabalhos dele, achei interessante e achei bacana me juntar e ter mais experiência com ele nesse quesito, beleza? Então me juntei a esse orientador que tinha essa vertente muito mais empreendedora. Show. Aí que tá. Você vai conversando com o seu orientador sobre ideias. Aí o que é importante nesse momento? Você, nesse momento, tem que procurar ideias na internet sobre qualquer tópico desse tema central, tá bom? Então o assunto é empreendedorismo. Beleza, vai dentro do. Olha, por exemplo, aqui, ó. Se você quiser aqui, não sei se aqui vai dar, mas vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui no Google, tá bom? Isso é uma coisa que a galera, pelo amor de Deus, parece que nunca ouviu falar. Aqui tá demorando tanto. Vamos pra outro. Vamos aqui. Estamos aqui no Google. Aí tu bota assim, ó. Google. Tá aqui, até aqui já. Google Acadêmico. Show. Aí tu clica no Google Acadêmico. Cara, o que tu quiser pesquisar aqui vai aparecer. Já tinha pesquisado algumas outras coisas de estudo e tal. Mas vamos supor que, sei lá, tu quer, vamos lá no meu tema, né? Empreendedorismo. Show. Então, ó, aqui vai aparecer livro, tudo quanto, vai aparecer várias coisas. Só que aí é interessante você colocar, especificar mais o que você está procurando. Então você pode botar aqui uma pesquisa. Ah, deixa eu ver. Olha, esse aqui eu acho que já é pesquisa. Vamos dar uma olhada. Aí você tem que, cara, você tem que entrar aqui no Google e procurar projetos sobre o assunto. Ou, sei lá, o teu orientador, ele pode te mandar alguns. Ó, isso aqui realmente é um artigo. Ó, 3 décadas de pesquisa em empreendedorismo, uma revisão dos principais periódicos internacionais de empreendedorismo. Esse aqui ele tá mais fazendo. Não é assim tão assim, interessante, né? O cara tá colocando aqui quais são os periódicos, as revistas internacionais de empreendedorismo que são legais, assim, que são bacanas. Eu não gostaria de pesquisar sobre isso, mas se você quisesse, você teria que procurar aqui algum PDF aqui para você achar. Tá aqui, ó. No caso, aqui, ó. Você faria o download do PDF aqui. Eu não gostei muito desse tema. Empreendedorismo feminino como sujeito de pesquisa. Poxa, parece interessante, tá? Iniciativa empreendedora feminina com tá aqui o título em espanhol, né? Aí tem um resumo. Sim. Vamos por parte, né? Porque é muita coisa para falar, mas vamos lá. Então vamos lá. O que vai acontecer? Ou você vai pesquisar o seu trabalho sozinho. Você vai colocar, por exemplo, igual eu fiz aqui, bota aqui no Google Acadêmico, ou bota no próprio Google. É porque é o seguinte, o Google Acadêmico, ele já direciona para pesquisas. Vão ser as melhores pesquisas? Não, tá? Mas já é alguma coisa. Então, beleza. O que você vai fazer? Você vai pesquisar sozinho, ou o que é mais interessante, geralmente é o que acontece, o teu professor orientador, ele vai te mandar, ele vai te perguntar o que tu quer falar. Ou tu pergunta, tu fala pra ele, olha, eu quero falar sobre tal assunto. No caso aqui, vamos supor, vamos continuar com empreendedorismo. Empreendedorismo. Beleza. Aí ele vai te falar, mas o que de empreendedorismo? Porque, nossa, empreendedorismo é um mundo, tem muita coisa. Né? No meu caso, eu fui para as características empreendedoras. Ou seja, imagine que você tem que encontrar um tema geral. No caso foi empreendedorismo, show. E aí, olha, vamos supor nesse trabalho aqui. Ela fala de empreendedorismo? Fala, mas ela dá um zoom no tema. Ela vai para a parte do empreendedorismo feminino. Ou seja, eu tenho empreendedorismo masculino, eu tenho empreendedorismo familiar, eu tenho empreendedorismo em ONGs, enfim, eu tenho empreendedorismo em todo lugar. Mas eu tenho que adentrar naquele tópico que mais me comove, que mais ou me deixa super chateado ou me deixa super feliz. Então você tem que escolher um tema que esse tema ele seja ou muito bacana para você ou muito chato porque você odeia aquilo.
Então, dessa forma, você vai conseguir defender o seu tema posteriormente de uma forma magnífica. Porque você ou odeia muito aquele assunto, e odeia tanto que quer meter o pau nele, ou você gosta muito do assunto e você vai conseguir também defender ele muito bem, porque quando a gente gosta muito de uma coisa, quando a gente odeia muita coisa, a gente consegue ter mais, como é que eu posso dizer, palavras ali é, é, que sustentam a tua ideia, beleza? Ideias ali que sustentam essa tua tese, beleza? Show, vamos lá. Então, ela pegou o tema central e depois ela adentrou num tema muito mais específico dentro do tema central, que era empreendedorismo. Então, ela adentrou, deu um zoom e foi só para a parte do empreendedorismo feminino. Então, a priori, é o que você tem que fazer. Você tem que pensar, sei lá, contabilidade. Eu gosto de contabilidade tributária. Tá bom, beleza, contabilidade tributária. Mas contabilidade tributária é um mundo. Do que tu quer falar de contabilidade tributária? Ah, eu quero falar de, sei lá, ICMS. Poxa, ICMS também é um mundo. Mas tu quer falar como? De um contexto geral, de um contexto mais específico do ICMS? Então, você tem que ir passando por esses filtros, entende? E deixando o teu trabalho muito mais objetivo, tá? Então, como eu estava falando, ou você vai já ter essa ideia de tipo, não, eu quero pesquisar essa coisa aqui, você já vai pesquisar, já vai chegar com a ideia no orientador que você sabe que aquele orientador pode te ajudar naquele assunto, ou você vai conversar com o orientador, vai ali como quem não quer nada, pergunta ali sobre as ideias, com que ele está trabalhando, por exemplo, sei lá. E aí vocês vão chegar a um consenso e aí você fala assim, professor, me mande ou me indique locais para poder procurar algum artigo do senhor mesmo. Geralmente, em regra geral, geralmente é assim, né? Os professores têm ali os seus próprios projetos, suas próprias pesquisas, inclusive muitas publicadas. Geralmente, quando a pessoa trabalha muito na área acadêmica, a pessoa faz publicação, tem muitos artigos, tá bom? No próprio nome, beleza? Então, geralmente é assim. Você vai pegar esse bocado de artigos científicos e, cara, não tem outro jeito. Você vai ler sobre esses artigos científicos. Meu Deus, eu vou ler. Ó, vamos supor aqui, vamos pegar o trabalho aqui dessa pessoa aqui, vamos fazer um download dela. Eu não planejei, tá pegando, eu quero pegar esse trabalho, não. Só fui pegando aqui, tá? Beleza? Se tá bom, se tá ruim, não sei. Se é grande, se é pequeno, ó. Então esse trabalho aqui dela, ó, dá 24 páginas, beleza? E aí você já tá triste, né? Quem não entende muito sobre o assunto já tá triste. Poxa, eu vou ter que ler tudo isso aqui para poder achar alguma coisa bacana. Olha, sim e não. Beleza? Sim e não. Vamos lá. O que que você tá pegando aqui no trabalho dessa pessoa? O que que você pode fazer assim? Você, por exemplo, vamos supor, eu quero trabalhar em empreendedorismo feminino. Vamos supor, eu já escolhi o tema central é esse mesmo. Então, você querendo trabalhar sobre esse assunto, o que que você pode fazer? Você pode, antes de começar a ler tudo isso aqui, você pode vir aqui, ó, no resumo. Todo trabalho tem um resumo. Você pode vir no resumo, que é essa parte aqui, ó. O resumo, ele geralmente fica aqui, né? Em tese, ele é para ficar aqui no comecinho do trabalho. Por quê? Porque o resumo é como se fosse ali o abre alas, tá bom? Ele vai estar ali mostrando ali um resumo, como o próprio nome já diz, do trabalho todo. Então ele vai falar, por exemplo, que ele fala do objetivo da pesquisa, ele pode falar do problema da pesquisa, o propósito dela, tá até aqui, ó, qual o propósito a partir, ele vai falar como é que pegou os dados, vai falar alguma coisa que justifica esse trabalho e vai, muito provavelmente aqui no finalzinho, vai trazer qual foi a conclusão, assim, mais assim impactante do trabalho dele, tá?
E aí, ó, com o espaço oportuno trazer a necessidade de se adotar a novas lentes para estudar o fenômeno do produto feminino com o debate, se não, pelo menos. Aí ele pode também trazer ideias, né, dentro desse resumo, tá bom? Mas no geral, o que, que o resumo ele tem que estar trazendo? Ele tem que estar trazendo o problema da pesquisa, o objetivo da pesquisa, a forma da metodologia que foi, as metodologias que foram utilizadas, o que o trabalho se propõe a fazer, como você coletou os dados, isso o resultado que obteve, o resultado assim, mais impactante do teu trabalho, tá bom? Então, imagine que é como se o resumo aqui fosse, como eu já falei, o teu abre alas. Aqui tu tem que dar o teu melhor para ser uma coisa que seja lida e que a pessoa leia e tenha vontade de ler o resto do trabalho, tá bom? Então, até para você ler aqui e para você é uma forma de você ensaiar aqui, de fazer a pesquisa de como você vai fazer o seu resumo posteriormente. Mas não vamos adentrar nisso aqui agora, porque tudo tem que ter seu tempo. Mas a priori você já sabe que você vai fazer a sua investigação aí no Google Acadêmico, no CNPq, você coloca, sei lá, deixa eu ver aqui. O que eu mais gosto de procurar são dissertações. Dissertação, empreendedorismo e dissertação. Não sei se vai aparecer alguma coisa bacana aí. Ó, tá aqui repositórios, UF Santa Catarina. Não necessariamente você precisa procurar o primeiro, mas você procura o que mais te agrada, beleza? O tema aqui que mais vai te agradar. Então, o estudo do perfil empreendedor das empresas familiares. Poxa, ó, se eu estivesse estudando sobre empresas familiares, esse aqui muito provavelmente seria show de bola. Aí o que acontece? Descrição. Dissertação, aí como eu procurei sobre dissertações de mestrado, dissertação é de mestrado, tá, gente? Tese é de doutorado. Então, como eu tô falando de dissertação de mestrado, esse aqui seria ideal para mim, tá? E aí a hora é agora que você tem que procurar o trabalho do cara. No caso, ele tá aqui, ó. Nesse caso aqui foi facinho de achar. E aí abri o trabalho do cara e olha só quantas páginas tem aqui, ó. 123 páginas. Meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso. Olha, calma, sim e não. Calma, tô te ajudando aqui. Não estou preocupado se esse vídeo vai ficar muito longo. Tô só colocando aqui porque vai que ajuda alguém. Se você tá gostando até aqui, deixa aquele like para tá ajudando, beleza? Mas eu vou estar aqui explicando aqui, pelo menos a grosso modo, de maneira geral, para você já ter uma ideia do que você precisa fazer, tá bom? Então, olha, eu gosto muito, segue esse meu bizu aí que eu acredito que é sucesso. Eu gosto muito de pegar dissertações e teses. Então, se você vai lá no Google Acadêmico e coloca o assunto que tu quer e coloca do lado dissertação ou coloca do lado tese, cara, confia em mim, vai ser uma fonte de conhecimento e de conteúdo muito boa. Porque tu pegar, só chegar aqui no Google aqui e ficar procurando as coisas que tu quer, olha, demora muito. Mas tu encontrar uma dissertação ou uma tese que seja sobre o teu tema, vai poupar muito tempo. Vai poupar muito tempo, confia em mim. Então vamos lá. Aí o que eu vou te mostrar agora aqui, depois de tu saber isso, né? Primeiro passo, tenho que procurar um professor que esteja disposto a trabalhar comigo e eu disposta a trabalhar com ele, que o tema se encaixe naquilo que eu gostaria de pesquisar, para ele poder me orientar de maneira bacana e fluida, tá bom? Até para ele poder me aconselhar, beleza? Então tá. Pesquisei na internet coisas que eu achei interessantes sobre o tema que eu já tenho uma ideia que eu quero trabalhar. E o professor também me mandou alguma coisa, por exemplo, caso ele queira. Isso pode também acontecer, tá? Aí, que vai acontecer? Aí, acontece o seguinte. Você vai entrar numa disciplina que é uma disciplina chamada de projeto de pesquisa ou metodologia da pesquisa, alguma disciplina com esse nome mais ou menos. Quando você entrar nessa disciplina, essa disciplina tem a finalidade de para você fazer o projeto,
o projeto da sua pesquisa. O projeto da sua pesquisa, como a gente tinha conversado, é o trabalho inicial da tua pesquisa. É você fazer o projeto. Imagina, o cara vai construir uma casa. Antes de construir a casa, geralmente ele pensa como é que vai ser feita essa casa. Ele faz o projeto da casa. Então é isso. Você vai fazer o trabalho e antes de você estruturar o trabalho todo, você antes tem que ter ideias basilares de como você faria esse trabalho. Tá bom? Então, essa disciplina que tem na graduação de projeto de pesquisa, alguma coisa do tipo, vai ter um nome parecido com esse, metodologia da pesquisa, projeto de pesquisa, tem graduações que tem essas duas cadeiras, mas que a metodologia da pesquisa ela só vai te ensinar a lidar com os trabalhos e tem algumas graduações que solicitam que você já comece o seu projeto de pesquisa aí, de modo mais simplório, óbvio. E tem a disciplina de projeto de pesquisa propriamente dita, que é ali você entra com a finalidade de fazer o seu projeto. Não tem negócio de, vou aprender a fazer um projeto. Não. A disciplina de metodologia da pesquisa já é para você aprender as regrinhas de tipo, tem que ser a letra 12, tem que ser Arial ou Times, o espaçamento tem que ser de tanto. Isso aí geralmente vai estar na disciplina de metodologia da pesquisa. O que não é uma coisa tão problemática se não for aprendido. Por quê? Porque você pode procurar aqui na internet um guia sobre a ABNT da parte de pesquisa. Então ele vai falar ali quais são as regras para ser seguidas para tamanho de letra, qual a fonte que vai ser necessária, espaçamento, o tamanho da fonte caso você tenha uma citação direta e tudo mais. Vamos lá. Estamos indo devagar, mas aí quando eu vou lembrar de alguma coisa eu vou falando. Beleza. Depois que você fez o primeiro passo, você vai, ou antes mesmo de entrar nessa disciplina de metodologia da pesquisa, ou nela, ou antes de entrar na disciplina de projeto de pesquisa, ou na disciplina, você vai começar a estruturar o seu trabalho melhor. Por isso que é interessante você já entrar no grupo de pesquisa, mesmo que esse grupo de pesquisa não tenha iniciação científica, seja um grupo de pesquisa informal, digamos assim. Mas no caso meu foi bem. O grupo de pesquisa que eu estava, ele era bem informal mesmo. Mas não tem problema, por quê? Porque você vai estar junto de um professor que sabe sobre o assunto e você vai entender muito mais sobre a estrutura de um trabalho, a estrutura de um projeto acadêmico, do que uma pessoa que não entrou e que só está lá para fazer o TCC. Até porque é bacana também para você ter títulos, para você poder publicar projetos e aquilo ficar no teu nome. Essas experiências são bacanas. Mas eu não tenho tempo para isso. Poxa, você vai pagar um pouco o pato, então, beleza? Você vai sofrer um pouco mais por não ter esse tempo. Beleza, então vamos lá. O projeto de pesquisa é como se fosse o alicerce para tu montar o teu projeto posteriormente. O que eu vou precisar no projeto de pesquisa? Cara, cada faculdade tem os tópicos que ela solicita, mas ela vai te dar um documento basilar, um documento que ela quer que você siga ele, e você vai seguir ele e vai preenchendo as lacunas daquele trabalho padrão, beleza? Então vamos lá, tu vai botar teu nome, show, vai botar a linha de pesquisa, aí cada graduação tem uma linha de pesquisa que o trabalho que tu tá querendo fazer se enquadra. Por exemplo, analisando bem, eu constatei que contabilidade de mercado de trabalho está bem mais voltado para a parte do empreendedorismo do que outra linha de pesquisa. Então você vai ver que tem diversas linhas de pesquisa dentro da sua área, e no caso a minha aqui que fala sobre empreendedorismo seria contabilidade de mercado de trabalho, tá? Aí o tema da minha pesquisa, olha, o tema da minha pesquisa, ele vai ser aquele nome ali que vai ser o nome da minha pesquisa. Sabe quando você tem um filho? Aí você coloca o nome do filho, né? Pronto, o tema da pesquisa é o nome do teu filho. Então, tu tem que colocar um nome bacana, né? Não vai colocar um nome feio aí, beleza? Aí o meu eu coloquei a trajetória histórica empreendedora da Feira José Avelino. Então, aqui em Fortaleza, tem uma feira, né? Na realidade tem ainda,
que o nome da feira é Feira José Avelino. E essa feira tem esse nome porque é na rua José Avelino, aqui no centro de Fortaleza. E a minha ideia na época de 2018, por aí, era analisar a trajetória histórica dessa feira e empreendedora, a trajetória da história da feira e empreendedora da feira. Olha só, a minha ideia inicial foi essa, beleza? Mas posteriormente ela foi se modificando por conta do tempo, por conta, enfim, de diversos fatores, tá? Eu vou explicando pouco a pouco. Mas, a priori, eu queria fazer, né? Eu pensei sobre isso aqui. A trajetória histórica, que é uma metodologia utilizada em pesquisa, fazer trajetórias históricas e empreendedora da Feira José Avelino, tá bom? Então, por isso que ficou bacana até fazer esse tipo de trabalho aqui. Aí, isso aqui isso aqui já veio o padrão, tá? Tem graduação que vai pedir para você fazer, tem graduação que já vem com isso aqui, ou que não tem, beleza, só passa adiante se não precisar, tá? Você vai precisar do nome do seu professor orientador, geralmente do nome do coordenador do curso, beleza. Aí vai vir um sumário. Olha, esse sumário aqui, a priori, ele veio, para mim, ele veio padrão, tá? No meu trabalho. O teu professor pode pedir para tu fazer um sumário. Então, pesquisa aí na internet como é que faz um sumário aí no YouTube, no Word, e manda bala. Mas, se no caso não vier padrão, assim, você deixa isso aqui pro final, tá bom? No meu, ela veio padrão. Ela queria primeiro o tema, depois a delimitação, introdução, problema, enfim, ela falou aqui qual seria a ordem que queria dentro do trabalho, tá bom? No caso veio o padrão. Aí vem os números, só que a priori você não coloca nada, porque você ainda não fez nada. Então, não liga para isso aqui agora, tá? Sumário, introdução, essas coisas você não precisa ficar ligando para elas a priori. Você precisa ligar para o que é essencial no momento. Aí, beleza. Se você puder, a priori, nem olha para isso aqui, só passa direto. Aí vai vir o tema novamente, você coloca o tema, que é o nome do teu filho, coloca o nome do teu filho, beleza? Delimitação do tema. Aí aqui é como se você estivesse especificando, é como se fosse o título e o subtítulo. Aqui é o subtítulo, você vai falar do que se trata um pouquinho mais o teu trabalho. No meu caso, era empreendedorismo por oportunidade, por necessidade, juntando a trajetória histórica e empreendedora da Feira José Avelino, que tem aqui em Fortaleza. Beleza. Então, aqui é o meu tema e aqui é como se fosse o meu subtema, tá? Introdução. Introdução, não comece pela introdução. Pule, 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 pule. Você não precisa falar sobre introdução agora, tá bom? Então, não se preocupe com isso aqui agora. Eu vou explicar, mas agora não é essencial. Beleza. Agora, problema de pesquisa, pronto, isso aqui é importante. No caso, depois de conversar com o seu professor sobre os temas, e você decidir o que você quer fazer, qual tema você quer falar, então agora é o momento sim de você fazer o problema de pesquisa. O que é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa, ele é uma pergunta que você se fez pensando sobre o seu tema. Então, todo tema ele tem uma dúvida em questão que é interessante de ser respondida. E no meu caso, o meu já é muito parecido com o meu tema, né? Por quê? Porque eu peguei primeiro, fiz o tema, botei o nome no menino e depois fiz o problema de pesquisa? Não. No caso, se você for pensar bem, nem o tema é interessante você colocar primeiro. Então, se você puder, pegou aqui o artigo, coloca só teu nome, só a linha de pesquisa e o resto tu pula tudo. Pula o sumário, pula a introdução, pula tudo. Isso aqui, ó, essas coisas você coloca só no final. Porque você tem que partir para cá primeiro, para qual é o problema da tua pesquisa. Então, o problema da tua pesquisa sempre é uma pergunta. Sempre é uma pergunta. E algumas dicas aqui para essa pergunta. Não coloque, por exemplo, qual a importância do empreendedorismo para as feiras, por exemplo. Importância, não coloque essa palavra. É uma palavra muito genérica, ou sinônimos de importância, não coloque. Por quê?
Porque tudo é importante. Se você for analisar, tudo é importante na vida. Minimamente que seja, tem a sua devida importância. Então, faça perguntas mais objetivas, beleza? E essa pergunta, ela também não pode ser muito genérica, ela tem que ser super específica, tá bom? Então, qual, sei lá, qual tipo de empreendedorismo na feira tal, nas feiras? Poxa, nas feiras é muito genérico, você teria que pesquisar várias feiras para poder chegar nessa tua conclusão. Então, ó, eu fui específica perguntando qual a trajetória histórica e empreendedora, ai meu Deus, da Feira José Avelino. Então eu fui muito específica. Eu sei que eu vou falar de empreendedorismo. Meu Deus, eu sei que eu vou falar de empreendedorismo, eu sei que eu vou falar de trajetória histórica e eu quero saber dentro do contexto das feiras, na feira da José Avelino, que era o meu caso, tá bom? E aí, beleza, fiz esse problema aqui. No caso, o problema de pesquisa é uma pergunta. Faça uma pergunta muito específica sobre o que você gostaria de responder sobre o tema que você está gostando de pesquisar. Show, beleza. E aí depois você tem que fazer o objetivo geral da tua pesquisa. E como é que eu faço isso? O objetivo geral da tua pesquisa é a mesma coisa que o problema da tua pesquisa. Só que, ao invés de ser uma pergunta, você vai colocar um verbozinho no infinitivo. Sempre tem que ser um verbozinho no infinitivo. Investigar, pesquisar, todos esses verbos que terminam em a, em er, em or, em ir, todos esses verbos aí no infinitivo. Então, é interessante você utilizar ou investigar, ou pesquisar, ou analisar. Enfim, tem várias palavras. Uma coisa que você vai conhecer a partir de agora é um site chamado Sinônimos. Bota aqui, Sinônimos. É a música do Zé Ramalho? Não. Ó, você viu que eu entro tanto nesse site que ele já, ele já vem direto. Esse sitezinho aqui, você vai procurar aqui, você vai colocar a palavra que você quer o sinônimo dela e, cara, ele vai te dar várias palavrinhas aqui sobre o tema. Examinar, investigar, explorar. Então você pode utilizar aqui todas as palavrinhas. Agora tem algumas que são bem feias, né? Sei lá, vasculhar, poxa, é feio. Escrutinar, escrutar. Essas aqui são bem feias. Você poderia colocar investigar. Investigar é bonito. Investigar vem de pesquisar. Então você poderia botar pesquisar também. Inquirir, averiguar, tá? Enfim, indagar. Enfim, tem que. Eu gosto mais de analisar, de averiguação, né? Averiguar, investigar é o que eu mais gosto. Investigar, verificar também pode ser utilizado, pesquisar, analisar, enfim, são essas palavras que eu gosto, tá? São esses verbozinhos no infinitivo que eu mais gosto de utilizar. No caso, eu utilizei o investigar. Então vamos lá, eu vou pegar essa mesma frase e vou transformar ela numa frase bem objetiva e que, ao invés de uma pergunta, eu esteja afirmando o que eu vou fazer através de um verbo no infinitivo. Então, ó, eu peguei a mesma frase, não se preocupe, eu vou ficar copiando as mesmas coisas que eu já escrevi. Os trabalhos, eles são repetitivos. Não se preocupe, eu estou repetindo uma coisa que eu já falei. Não se preocupe, os trabalhos realmente são repetitivos. A gente lê uma coisa no trabalho e posteriormente lê a mesma coisa, tá? Os trabalhos têm que ser muito claros, beleza? Por quê? Porque eles não são feitos exclusivamente para a área acadêmica. Em tese, eles devem ser feitos para ser lidos por qualquer tipo de pessoa. Então, não se preocupe se você está repetindo alguns tópicos que você já falou anteriormente, porque os trabalhos se repetem, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou pegar essa mesma frase aqui que eu montei do problema de pesquisa e vou objetivar ela, vou colocar uma afirmação através com o começo, né? O começo dessa frase tem que ter um verbo no infinitivo. Então eu peguei a mesma frase e coloquei aqui. E coloquei investigar na trajetória histórica o perfil empreendedor dos feirantes da José Avelino. Então, esse foi o meu objetivo geral. Peguei isso aqui, esse problema de pesquisa,
afirmei o que eu ia fazer ao invés de uma pergunta e coloquei um verbo no infinitivo na frente. Cara, não tem mistério essa parte. Aí vamos lá. Só que esse é o meu objetivo geral. Eu tenho objetivos que também são específicos. Meu Deus, ainda tem isso? Tem. O que eu faço nesses objetivos específicos? Os objetivos específicos são como se fossem metas. No caso, geralmente você tem metas, por exemplo, eu quero passar numa determinada prova. Tá, você tem metas para chegar até nesse objetivo, beleza? Aí o que acontece? Essas metas, você, por exemplo, vou colocar que eu preciso estudar, vou colocar que eu preciso treinar, porque uma saúde física ajuda na saúde psicológica, eu preciso comer direito, eu preciso organizar os meus horários. Então, beleza. Tudo isso aí que você montou são metas. É como se fossem objetivos específicos. Esses objetivos específicos, essas metas, vão fazer com que tu chegue no teu objetivo geral. Beleza? Beleza? Show. Então, você aqui, beleza, eu tenho esse objetivo aqui. Mas o que eu tenho que fazer para chegar nele? Aí você vai colocar aqui nos objetivos específicos. O que eu coloquei que eu precisava fazer para poder chegar aqui? Construção do perfil empreendedor da feira a partir do que será revelado por seus feirantes. Pois para mim, o perfil empreendedor, eu precisava assim, analisar esses feirantes, esses empreendedores, e a partir do que eles me dissessem, eu iria montar o perfil deles através, né, de metodologias que eu vou falar mais na frente. Então, é a primeira coisa que eu preciso fazer para poder chegar nesse objetivo. O que eu preciso fazer mais? Identificação de condições antecedentes da feira. Aqui no caso, você coloca, não tem problema se você colocar verbos na frente, infinitivo, ou se você colocar substantivos. Você tem que colocar o que você vai fazer, não precisa se ficar bitolado, tem que ser um verbo na frente, não, aqui tá tranquilo, você pode colocar desse jeito aqui que eu tô colocando sem problema, pode ser um verbo, pode ser um substantivo, sem problema, mas aqui tem que realmente, o problema de pesquisa tem que ser uma pergunta, porque ele é um problema, entendeu? Ele é uma problemática, então tem que ser uma pergunta. O objetivo geral tem que começar com um verbo no infinitivo e que ele fale a mesma coisa que está aqui no problema de pesquisa, só que de modo objetivo e de um modo que seja uma afirmação com o verbo no infinitivo. Beleza. Aí os objetivos específicos, como eu falei, você não precisa seguir aquela mesma linha. Você pode colocar verbo, você pode colocar substantivo, não precisa ficar tão preso a isso, tá? Aí no caso eu coloquei identificação de condições antecedentes da feira, ou seja, o que tinha antes, né, de ter aquela feira ali, para poder entender como é que chegou até a feira, no caso a minha ideia inicial. Análise dos momentos críticos da feira, pois para mim isso era importante na época. Análise das motivações que balizaram a trajetória, então para mim também era importante. Descrição das consequências reativas que fundamentaram a continuidade ou não da trajetória. Enfim, essas aqui são palavrinhas lindas e maravilhosas que eu montei porque na minha cabeça fazia sentido. Mas se você tem coisas mais simples para se dizer, pode colocar, sei lá, investigar na trajetória, perfil, o que eu posso fazer? Olha, eu posso a minha ideia é traçar um perfil de empreendedores com base no que os feirantes vão responder na pesquisa. Eu posso, em condições antecedentes, não, eu quero identificar os antecedentes da feira, ou o que levou a feira a se tornar um ponto turístico, sei lá. Alguma coisa, o que for interessante para você para chegar até aqui é o que você vai falar. Aqui é como se fossem os caminhos, entendeu? Vou tomar esses passos para poder alcançar esse objetivo geral. Esse aqui é o objetivo geral, é o que eu proponho mostrar no meu trabalho. E como é que eu vou chegar lá? Aí você vai colocar aqui. Aqui o meu, dos objetivos específicos, está muito extenso, muito mesmo. Porque, olha só, aqui não é uma coisa que você vai colocar tudo aquilo que você quer fazer no seu trabalho. Você tem que escolher pelo menos três tópicos para se falar
ou 2 tópicos para se falar. Então você não pode estar escolhendo mais do que 3 ou 2 tópicos, porque senão vai ficar uma cor muito grande, tá bom? No caso aqui, eu como era muito, como eu posso dizer, muito leiga ainda no assunto, acabei colocando aqui muitos tópicos, mas a necessidade são de 2 ou 3. Não precisa ficar colocando 4, 5, 80. Ah, não, porque eu vou tomar vários passos para poder chegar nesse objetivo geral. Não, você tem que, além de colocar um objetivo específico, que são os passos que você vai tomar para alcançar esse objetivo geral, você também tem que colocar uma coisa bem resumida e, de certo modo, abrangente, para você poder chegar até aqui, tá bom? No meu, teve esse negócio aqui de. Ah, enfim, aqui, ó, se você tiver com isso aqui, antes de adentrar nos próximos tópicos, se você tiver com essa parte aqui, você já tá com. Sei, vamos supor. Olha, eu vou colocar 50% do trabalho feito, tá? Porque depois, tanto isso aqui feito, o resto é resto, tá? Aí, como assim o resto é resto? O resto é você colocar a mão na massa e escrever. Porque isso aqui é como se fossem os alicerces do trabalho. Então, se você já conseguiu fazer isso aqui, pronto. Agora o resto é escrever. Só escreve. Beleza? Dando isso aqui, você já pode ficar tranquilo. Beleza? Aí, que mais? Tem os pressupostos. No meu trabalho aqui, eles colocaram de padrão que eu tinha que escrever pressupostos. O que são, no meu caso aqui, esses pressupostos? Pode ser que no seu você não precise. E geralmente em trabalhos aqui eu não vou ter isso aqui não, mas tem algumas graduações que pedem. Os pressupostos são assim, o que eu imagino que eu vou encontrar quando eu estiver aplicando a pesquisa. Aí você, como já pesquisou tanto esse assunto, você muito provavelmente já tem uma ideia do que pode acontecer. A minha ideia principal do que poderia acontecer de pressuposto, eu pressu eu tava aqui, vamos lá, eu tô aqui pensando, aí eu pressuponho que eu tenho 2 tipos de empreendedores, o por oportunidade e o por necessidade. Eu até coloquei aqui, né, ó, e por oportunidade, e ainda mais expliquei aqui para poder até me prolongar um pouco mais. No caso também é para poder explicar também, não é só para poder encher linguiça. Até porque, como eu falei, o trabalho ele não é para uma pessoa que entende sobre o assunto, são para todas as pessoas. Então, uma pessoa tem que ler o teu trabalho e tem que entender, seja qualquer tipo de pessoa, tanto que seja da área acadêmica ou não seja, tá bom? Então vamos lá, eu expliquei aqui o que meu trabalho, né, se pressupõe e tal, falei dos empreendedores por necessidade, dei o conceito, por oportunidade, dei o conceito. Ah, beleza, e um dos meus pressupostos era que, muito provavelmente, na minha opinião, os empreendedores seriam mais por necessidade do que por oportunidade. O empreendedor por necessidade é aquele empreendedor que ele vai empreender porque é o jeito, porque ele precisa sobreviver, sabe? Ele não tem mais o que fazer, não tem oportunidade de emprego, então ele vai atrás. Já o empreendedor por oportunidade, ele, como o próprio nome já diz, analisa uma oportunidade de mercado e ele estuda em cima dela e abre o seu negócio, vislumbrando essa oportunidade que ele analisou no mercado anteriormente. Então você consegue observar que o oportunidade é muito mais planejado do que o por necessidade. O do necessidade ele não planeja, ele só vai lá, taca as caras e faz. O por oportunidade, no entanto, ele já é o contrário, ele planeja antes de entrar no negócio, beleza? Esse era o meu principal pressuposto, era o meu principal achismo, digamos assim, tá bom? Aí coloquei outros pressupostos também. Pressupõe que o crescimento ou não do número de empregados está igualmente associado à conjectura econômica. Enfim, eu gastei aqui o verbo aqui no português, tá? Mas o que eu quis dizer aqui? Que talvez o número de funcionários não fosse tão grande também. Era um outro pressuposto que eu tinha. Enfim, você vai escrevendo aqui os pressupostos que os achismos que você visualiza que o teu trabalho pode encontrar.
Então aqui eu diria que os pressupostos é a parte dos achismos. Olha, eu pressuponho por conta de estudos anteriores, por conta de já ter visto outras pesquisas que muito provavelmente o meu trabalho vai acontecer tal coisa. E aí você vai falando e você vai até inclusive citando os trabalhos que você encontrou que sustentam esse teu pressuposto, esse teu achismo, tá bom? E você já pode ir colocando aqui o trabalho dos caras, beleza? Olha, de acordo com o fulano, quando eu conceituei aqui por necessidade, são a maioria empreendedores por oportunidade, eu já citei, ou seja, dados relatórios de quem? Do Global Entrepreneurship Monitor, tá? Entrepreneurship, empreendedorismo, né? É um site que eu achei que faz relatórios anuais sobre empreendedorismo. E também, de acordo com esse cara aqui, que é o Fontinelli, ele também afirma que empreendedores por necessidade têm esse conceito e que o empreendedor por oportunidade tem esse outro conceito. Então, quando eu for, outra coisa que é importante, quando eu for colocar algum conceito, eu sempre tenho que colocar quem falou sobre aquilo, sempre, porque as coisas não fluem na minha cabeça assim, de uma maneira espontânea, não. Já teve pessoas já que falaram sobre esse tema, que sabem desse tema muito mais, sabem muito mais desse tema do que eu, falaram sobre ele anteriormente, então eu preciso me basear nessas pessoas para poder fazer a minha pesquisa. E outra coisa, quando eu comecei a ter as ideias de fazer um trabalho sobre esse tema, eu não sabia nada. E não sabendo nada, eu fui pesquisar pessoas que falavam sobre esse assunto. Quando eu fui pesquisar, eu vi que tinha muita gente que falava sobre esse assunto. Então não tem como eu dizer, é muito difícil acontecer de você querer pesquisar um assunto que não tem ninguém que falou sobre ele. Isso é muito difícil. Isso é um trabalho muito mais de doutorado, de teses, do que de TCC. TCC você tem que ir no simples, você tem que procurar trabalhos que as pessoas já comentaram, já falaram e muito, tá bom? Aí você pensa, mas como é que eu vou procurar um trabalho que uma pessoa já falou e muito desse trabalho? Não vai ter nada para eu poder falar. Muito pelo contrário, vai ter sim, vai ter muito material para você pesquisar. E outra, ninguém pesquisou sobre tudo no mundo, não. Por exemplo, vamos supor que você, no caso aqui, muita gente já deve ter, se eu tivesse pensado isso. Muita gente já deve ter visto empreendedorismo nas feiras. Não vou fazer isso não. Beleza, mas ninguém nunca fez na José Avelino. Por que eu não faço? Entendeu? Ninguém nunca fez na feira da Parangaba. Por que eu não faço? Então ninguém nunca falou sobre empreendedorismo familiar numa empresa X que eu conheço. Entendeu? Então é muito difícil já ter falado, já ter esgotado o assunto. Até porque você pode colocar o teu trabalho baseado numa determinada empresa. Só que você tem que se atentar a uma outra coisa. Você não pode, tem muita gente que faz isso. A pessoa trabalha na empresa e aí ela tem uma ideia brilhante que quer colocar em prática na empresa e ela tem espaço para poder aplicar essas ideias. E os donos da empresa aceitam e, enfim, fica tudo bacana. No caso, você não pode fazer isso. Você não pode pegar e ditar novos métodos de análise econômica, financeira dentro de uma empresa, por exemplo, e aí depois fazer um trabalho em cima disso, porque é como se você tivesse montado a estrutura ideal para poder fazer o seu trabalho. É como se você tivesse, sei lá, vamos supor que você sabe que uma pessoa é criminosa, você tem assim uma leve ideia de que aquela pessoa é criminosa, e aí você vai lá e chega na pessoa, você é policial, e você chega na pessoa e fala assim, ei, você me vende aí, não sei, alguma coisa lista, droga, sei lá, enfim, me vende aí tal coisa. Aí você sabe que o cara tem, só que ou você tem você pressupõe, né, você tem um achismo que o cara tem a tal droga que tu né, pensa que ele tem. E aí o cara faz até, tipo, não tenho e tal. Aí, não, cara, eu sei que tu tem, vamos lá. Aí o cara pega e te entrega a tal droga. Aí tu, você me entregou, então você está preso, eu sou policial e tal. Poxa, aí você montou toda a armadilha para poder prender o cara em flagrante.
né? Eu tô só dando um exemplo aqui. Eu sei que, enfim, isso pode acontecer, enfim, até outra área também é do direito, né? Tanta coisa legal para se estudar que eu acabo entrando em searas, mas enfim. Enfim, o que eu quis dizer foi que você não pode montar todo o projeto em cima de uma coisa que você mesmo montou anteriormente, tá bom? Dentro de uma empresa, por exemplo, porque é o universo ideal. No caso, é para você pesquisar coisas que estão fora do teu controle, beleza? Por quê? Porque imagine que na medicina isso acontecesse. Você poderia montar o contexto ideal e o trabalho ia chegar naquilo que você gostaria que o resultado fosse apresentado, de modo positivo, por exemplo, na medicina. Tá? Imagine se as pesquisas fossem desse jeito. Então, sempre as pesquisas teriam viés. O viés do pesquisador. Ah, então toda pesquisa não tem o viés do pesquisador? Olha, de certa forma tem, porque o pesquisador ele vai pesquisar aquilo que mais lhe agrada. Mas esse viés de tipo, eu vou manipular os dados da forma que eu quero, eu vou criar uma metodologia que eu mesmo crio os dados, isso não é bacana, porque deixa o trabalho não tão fidedigno assim, tá bom? Show, só deixando isso claro mesmo. Beleza, passei dessa parte de pressupostos, que nem todo trabalho precisa. Tá bom, vou para a parte de justificativa, ou importância, ou relevância do trabalho. Aqui você vai colocar por que o teu trabalho é importante para a comunidade, tá bom? Então aqui você pode citar pessoas que falaram sobre o tema, como eu citei aqui, né? O Souza e o Oliveira. Você vai colocar por que o teu trabalho é importante aqui. Então você vai gastar o verbo aqui explicando por que o teu trabalho é interessante de ser estudado, tá bom? Show. Outra coisa, né? Você pode, como eu acabei de falar, você pode utilizar de todos os artigos, tudo que você leu, que sustenta que aquilo é interessante. Então, no meu caso aqui, ó, dos anos que de preços mais atraentes, variedade, multimercados. Então, quando eu falei disso, eu falei, olha, o fulano de tal, o Souza e o Oliveira falaram disso. Eu tô falando que é importante por causa disso, e outros caras falaram que a mesma coisa que eu tô falando, que é importante também. Aí eu me baseei aqui na minha justificativa muito neles, porque eu gostei muito é uma dissertação. Então eu gostei muito da dissertação deles. Outra relevância vai no aspecto cultural, seria no cotidiano dos varejistas, pronto, aí já fui para uma justificativa um pouco mais assim de cultura, né? Do ambiente que está inserido, que a gente tem. Aí coloquei aqui projeto de lei que fala sobre o assunto, enfim. Coloquei também sobre esse projeto Fortaleza 2040, que é um projeto que ele visa evoluir Fortaleza de maneira arquitetônica, enfim, em diversos aspectos. E isso aqui como eu posso dizer, as minhas pesquisas também foram balizadas nesse projeto, tá bom? Então aqui você explica aqui o porquê que teu trabalho é interessante de ser estudado. Show! Base teórica. Poxa, essa parte aqui, gente, é super importante. Muito importante. Por quê? Porque aqui tu vai colocar tudo aquilo que vai sustentar o teu trabalho. O referencial teórico, ou base teórica, ou desenvolvimento, pode ser chamado desses três nomes, pode ter mais nome também, mas ó, tudo aquilo que tu vai precisar colocar ali, explicar o teu a temática que tu vai entrar no trabalho, vai ser ali a base teórica, ou referencial teórico, ou desenvolvimento. É a parte do teu trabalho onde tu vai. É como se fosse o seguinte: imagine que se você pudesse, você tem um tema. Show. Eu tenho o meu tema, empreendedorismo. Imagine se você pudesse pegar e convidar os autores mais badalados, os autores que são os picas das galáxias, para falar sobre aquele tema. Imagine. Imagina se você pudesse chamar o Dona Bela ou Dornelas, que são dois autores assim muito conceituados aqui no Brasil, que falam sobre empreendedorismo, para conversar sobre empreendedorismo. Se você pudesse fazer uma roda de conversa e chamar o Chiavenato,
é uma referência, apesar de algumas pessoas não gostarem muito dele, na administração. Imagina você, não sei se aqui que tem outra pessoa aqui bacana aqui pra pegar, enfim, vamos falar só desses três caras que são brasileiros. O Chiavenato, ele é um cara que é autor de livros de administração muito conhecido. O Dornelas e o Dolabella, eles são dois caras assim que eles trabalham com o empreendedorismo assim de modo mais investigativo, falam sobre o assunto. O Dolabella, inclusive, tem um livro muito bacana que ele faz como se fosse um romance, tá? E dentro desse romance, a moça, ela quer criar um negócio. Então ele começa a dar conceitos em empreendedores dentro daquele romance. Beleza? Esse livro é muito bacana. O Dornelas ele já é muito mais objetivo. Ele conceitua o empreendedorismo, o empreendedor, as facetas, enfim. Imagine se você pudesse pegar todos os autores que falam sobre empreendedorismo, chamar eles para uma roda de conversa e todos eles conversarem sobre aquele assunto. E aí imagine você como pesquisador, imagine se você tivesse um evento. Olha, vai ter um evento que todos as pessoas importantes, ou não todas as pessoas, mas diversas pessoas que são muito importantes no meio empreendedor, vão estar lá nesse evento. Esse evento vai ser de graça, ou vai ser pago e você tem o dinheiro para ir. E é aberto ao público. Todo mundo pode ir. Aí imagina você pensando nisso, poxa, isso casou perfeito, porque eu preciso realmente entender melhor sobre esse assunto. Então, eu vou nesse encontro. Show? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o referencial teórico ou base teórica é como se você tivesse feito um grande evento e chamou todas essas pessoas que são, ou algumas pessoas que são excelentíssimas para falar sobre aquele assunto, super entendedoras daquele assunto, e colocou elas numa roda de conversa. Então imagina quanta coisa bacana ia fluir dali, daquele povo entendido no assunto, conversando um com o outro. Cara, ia ser muito bacana. É como se fosse hoje em dia, né, que tá mais na moda, o podcast. É como se você chamasse esses autores entendedores do assunto para um podcast da vida. Beleza? E aí o que vai acontecer? Um deles vai falar sobre assuntos, o outro vai concordar ou discordar ou acrescentar e vai sendo um bate-bola o tempo todo. Aquele assunto ele vai ficando muito mais interessante, tá? Por quê? Porque a gente está conversando com pessoas que entendem sobre aquele assunto. Só que você concorda comigo que vamos supor que você vai ser o âncora desse podcast. O cara que é o âncora do podcast, ele vai ali traçar o caminho que aquele podcast ele vai percorrer. Então, a gente vai falar de empreendedorismo? Vamos falar sobre o que é o empreendedorismo, vamos falar sobre os tipos de empreendedores, vamos falar sobre o empreendedorismo no Brasil, o empreendedorismo no mundo, enfim, a idade que mais tem empreendedores. Então, o âncora ele vai ali ditar quais são as ideias que vão ser tratadas naquele podcast. Beleza? Vamos supor que o referencial teórico é como se fosse esse podcast. Beleza. E o que. Aí, tá bom, mas eu ainda não entendi essa metáfora que tu tá fazendo sobre a base teórica, o referencial teórico é o podcast. Imagine o seguinte: você tem um assunto para tratar. Para tratar. No caso, empreendedorismo. Você vai falar sobre esse assunto e vai colocar o conceito do assunto e vai colocar sempre quem foi que falou. E aí você vai, colocando pessoas e mais pessoas para discutir sobre aquela mesma temática. Ó, o Donella está falando, o Dolabella falou, o Salim Silva, os caras que eu gostei, Chavenato. Então, olha só, eu pesquisei, eu pensei assim, poxa, se eu tenho que falar de empreendedorismo, eu tenho que conceituar o que é empreendedorismo, antes de falar sobre o perfil empreendedor e tudo mais. Beleza. Então, tá. Então vamos começar pelo simples. O que é o empreendedorismo? Aí eu coloquei a expressão empreendedorismo ele é derivado do francês, entrepreneur, e atravessou os séculos. Enfim, aí eu coloquei, deixei o coração fluir, né? Deixei as palavras fluírem. E quem foi que disse isso? Cara, o Salim e Silva. Salim e Silva disseram isso.
Mas eles falaram com essas palavras aqui, eles falaram desse jeito? Não, eles não falaram desse jeito. Eu fiz uma citação indireta sobre o que eles falaram. Ou seja, eu parafraseei coisas que eles falaram no trabalho deles. Tá bom? E aí depois, ó, como observado por Salim e Silva, e coloquei. Que, olha só, é como se eu estivesse falando assim, ó. É como se você soubesse uma fofoca e falasse assim, fulano me contou, né? Só que você não vai falar que fulano me contou. Você vai falar, olha, se de acordo com o fulano, aí você coloca, aí você conta a fofoca. Ou aí, no caso, se você vai colocar ele aqui no final, ou se você já vai colocar aqui na frente, ou se você vai colocar no meio, tudo faz. Aí é mais questão de estética, tá? Aí o que acontece? Você sabe que o Salim Silva não foi o único a conceituar o empreendedorismo. Tem diversas outras pessoas que conceituaram o empreendedorismo. Então você pode continuar a conceituar o empreendedorismo através de palavras de outras pessoas, tá? Então, olha só, outra coisa que é interessante é que, por exemplo, eu quero falar de empreendedorismo, mas eu quero falar do perfil empreendedor dessa galera. Só que antes de eu pegar e falar assim, olha, vou conceituar já primeiro o perfil empreendedor, não, porque é o meu assunto bem específico. Então eu vou fazendo como se fosse ali um funil. O funil, ele tem a boca mais larga e quando ele vai chegando, vai afunilando, né, até chegar ali na sua base. Não é assim? Vamos aqui, né? Botar aqui, meu Deus. Ah, eu não sei o que é um funil. Um funil. Funil. Cara, aqui tem aqui, pronto, vamos lá, tá aqui, tá vendo? Você tem que o funil aqui é como se o teu trabalho ele começasse a falar de modo mais abrangente e aí ele vai afunilando, funilando até você chegar no tópico que você quer falar, entendeu? Você fala de um contexto geral e depois que é a boca do funil, digamos assim, e aí depois você vai, ó, afunilando até chegar no assunto que você quer tratar, beleza? Então vamos lá. O referencial teórico ele é muito importante, porque aqui você vai colocar todas as coisas que são é, é, de discussão do teu trabalho. Então, tudo aquilo que tu quer falar, por exemplo, eu queria falar de empreendedorismo, queria falar de perfil empreendedor. Então, eu pesquisei tudo e fiz um texto citando todas as pessoas que eu achei que falavam sobre o assunto que eu queria e fui explicando o assunto, fui explicando, tá bom? Então, ó, muita coisa, fui explicando, aí botei, beleza, falei do empreendedorismo por um contexto geral. Agora eu quero chegar no empreendedorismo por necessidade, que está relacionado ao perfil empreendedor. Então, eu tenho dois tipos de perfis: o perfil por necessidade e por oportunidade. Aí eu comecei por necessidade e fui explicando de acordo com esse relatório que eu achei, e aí você coloca o ano do relatório, tá? Que é o ano que foi feito. Aí eu fui citando o que era o empreendedorismo por necessidade, fui falando de assuntos interessantes sobre o empreendedorismo por necessidade e sempre citando autores, sempre citando os autores, sempre, tá aqui, ó, Endeavor, tá? Sempre eu tenho que citar. Eu posso fazer uma citação direta? Posso também. Tipo assim, o que é uma citação direta? Eu pego as palavras do jeito que o cara colocou. O cara colocou, escreveu uma frase no livro dele, eu posso pegar a mesma frase e colocar no meu trabalho. Posso fazer isso? Posso. Eu não sei se eu coloquei alguma aqui, mas tem lá na outra que eu vou explicar para vocês, deve ter. E aí, é bacana você pegar uma citação direta, por quê? Porque você só copia aqui, ó. Opa, copiei. Colar, cadê copiar aqui? Nem tem, mas eu vou colocar aqui um Ctrl C, Ctrl C. Aí você pega aqui, ó. Vou abrir aqui um Word aqui, né? Vamos supor. Aí você só pega e faz, ó. Opa, Ctrl V. Opa, peguei a mesma coisa que o cara falou e só copiei e colei. Você pode fazer isso. Mas, quando você fizer isso no seu trabalho, tem todo um alinhamento específico. Por exemplo, essa letra, se eu não me engano, ela tem que estar no 10. Aí você escolhe a fonte necessária. Que você, ou Arial ou Times. Você vai botar um recuo, se eu não me engano, o recuo é de 5. Enfim, você tem que saber lá as regrinhas. E aí depois aqui você vai colocar aqui o nome do cara, Dornelas, sei lá, vamos supor, Dornelas
Pode ser assim, Dornelas 2010. Aí você coloca até a página que você achou, página 35. Você tem que colocar até a página que você achou o autor, tá bom? E aí o teu trabalho continua fluindo, tá? Vou até colocar como se fosse o resto do trabalho. E aí teu trabalho continua fluindo, continua indo. E aí você pode colocar assim, sei lá, tô falando aqui tal, do trabalho tal, beleza, não sei o que, tal, do assunto, de um assunto específico e tal. E aí você pode colocar assim, pode colocar o trabalho como medida de desempenho do seu afinco. Aí você pode colocar aqui o trabalho do cara, a citação que tu pegou direta do livro do cara. Aí você pode, aqui em seguida, pode falar sobre ela, ou só pode ser um trecho do livro que você pegou para poder confirmar algo que você já falou aqui, entendeu? E você pode conversar no próximo parágrafo sobre o que você falou aqui. Enfim, são diversas ideias. No caso, você tem que, para você ter esse feeling de saber o que pode fazer e o que não pode fazer, você tem que ir lendo os artigos e vendo o que eles fazem. E aí, na parte do referencial teórico. Então, quando você pergunta assim para mim, eu tenho que ler o trabalho todo? Olha, sim e não. Porque se você sabe, já tem uma base sobre como fazer um referencial teórico, não precisa. Mas se você não tem base, é interessante você ler, porque aí você vai entender um pouco a dinâmica de um referencial teórico. Aqui eu estou explicando, mas quando você vai fazendo, você tem que ter as manhas, tá bom? Então é interessante você ler o referencial teórico para vocês terem uma ideia de como que faz. Então aqui eu fui afunilando o tema, aí cheguei no assunto que é o meu assunto principal, falei sobre ele, depois fiz um outro que fala só sobre por oportunidade, falei sobre ele, fui continuando, citei, ó, sempre tem as citações dos caras, ó, sempre. E por quê? Pra que citar? Porque senão você vai estar cometendo aí um crime de plágio, beleza? Você quer ser uma pessoa criminosa? Não quer, beleza. Então, para você não ser essa pessoa criminosa, você tem que ir citando os autores, porque aí você vai falar assim, olha, eu falei que a restauração econômica atual é aplicável visto que o empreendedorismo por necessidade cedeu espaço ao empreendedorismo por oportunidade. Aí você fala assim, mas quem falou isso aqui foi eu não, ó, foi o relatório do Global Entrepreneurship Monitor, tá? Não fui eu não, beleza? Foi o GEM, né? Eles têm a siglazinha que é o GEM, é o GEM, é o GEM 2016. Não fui eu que falei isso não, viu? Foi fulano de tal que falou. Então você é como se fosse assim, você vai cabuetando quem falou as coisas sobre o que você está falando naquele assunto, tá? Então aí eu comecei aqui a falar sobre o por oportunidade. Beleza, terminei. Show. Aí vamos à metodologia. A metodologia, ela não é feita desse jeito, tá? Ela é como se fosse um textinho e não é assim. Tipo, quanto ao objetivo, não é desse jeito. No entanto, para o trabalho ficar mais fácil de ser lido, eles deram esse padrão para poder fazer desse jeito aí, beleza? E aí, fazendo desse jeito aqui, eles conseguem... ele colocou um objetivo na pesquisa? Colocou. Vai ser vai ser o exploratório e vai ser o descritivo. Ele deixou bem claro. Beleza. Então, ok. Ele botou variáveis? Botou. Tá aqui. Serão qualitativas ou podem ser quantitativas? Enfim, ele colocou. Aí o professor tá lá pensando, abrangência. Ele colocou? Colocou. O tempo. O tempo. Ele colocou aqui. O universo da pesquisa. Colocou. Entendeu? Então, tipo, eles colocaram aqui na minha graduação desse jeito, deram esse padrão aqui, para poder seguir esse padrão e ficar mais fácil deles corrigirem posteriormente, beleza? Mas só que quando você vai fazer, ele não é feito assim por tópico assim desse jeito não, tá? Ele é feito como se fosse um textinho assim, bem fluido, beleza? Mas aí vamos lá. Apesar disso, você vai fazer o seu trabalho aí. Eu vou colocar aqui o da minha pesquisa já, que já está bonitinho, não daquele jeito. Mas, quando você for fazer, é interessante, tá aqui, ó, a minha metodologia. A minha metodologia é um textinho, tá vendo? É um textinho. Só que aí, se te ajudar, é interessante você... Vamos lá.
essa parte é importante de ser explicada, beleza? Metodologia. Show. Quando você vai escrever uma metodologia, o que é a metodologia? A metodologia é a forma como você vai levar esse trabalho. É a forma como você vai fazer esse trabalho. São os critérios que você vai utilizar para poder fazer esse trabalho. Tá bom? Todo trabalho tem um objetivo. Tá? O objetivo daquela pesquisa. Todo trabalho ele tem variáveis, tem abrangência, tem o tempo que você vai fazer aquela pesquisa, tem o universo da pesquisa, o que você vai fazer para coletar as respostas, né, os dados, tá bom? A técnica que você vai utilizar para poder coletar os dados, o instrumento, né, que pode ser ali, a técnica vai ser lá, sei lá, técnica bola de neve. Até botei aqui a minha, técnica bola de neve. E expliquei o que essa técnica significa. O instrumento da pesquisa, o meu instrumento foi um formulário, que eu fiz um formulário. Então, eu coloquei aqui também que ia ser através, se dará por fontes primárias, tendo a aplicação de um questionário, tá aqui, ó. Coloquei um questionário, né, tá? Formulário, questionário, mesma coisa. Beleza. Você pode pegar desse jeito que tá aqui, para você não se perder quanto ao que você precisa fazer, tá? Porque você tem que ter numa metodologia você tem que ter todas essas informações. O que acontece é que no trabalho aqui tá num textinho bem fluido, mas tá tudo aqui, tá? E aqui está em tópicos, mas também tá tudo aqui, beleza? Show. E aí, né, na metodologia, o que você tem que fazer também? Você também tem que citar as pessoas que falam sobre o que você quer. É exploratória? É descritiva? Aí você pensa assim, meu Deus, o que é exploratório, o que é descritivo, o que é variável, o que é abrangência, o que é tempo, o que é o universo da pesquisa. Eu não sei o que é isso. Meu filho, aí você vai ter que ir um pouquinho além. Lembra quando eu falei que você ia ter que ler coisas? Pois é, você tem que ler coisas, tá bom? Sendo bem, assim, repetitivo. O que acontece? Eu vou indicar você, se você for de administração ou de contabilidade, dá uma olhada nesse livro, ó. Metodologia da pesquisa, ou métodos de metodologia, ou você vem aqui no YouTube, ou você vem aqui no Google. Cara, tudo no Google, cara. O Google tá aí pra isso. Ó, Vergara, também é bom. Cooper, eu gosto do Cooper e Vergara, tanto faz. Mas eles são de administração. Se você é de outra área, você coloca aqui, ó, livro, PDF. Aí você coloca aqui, ó. Você pode comprar o livro, óbvio. Você pode ir na biblioteca, cara, biblioteca. Mano, biblioteca, cara. Ó, outra coisa, né? A biblioteca do teu curso muito provavelmente tem esses livros aqui, tá bom? Tem esses livros aqui de metodologia da pesquisa. Então pesquisa aí na biblioteca do teu curso, cara, vai ter, muito provavelmente. Não tem como não ter. Se não tiver, cara, troca de faculdade. Não, tá acabando o curso, vai trocar a faculdade? Não, mas cara, vai ter livro sobre o assunto. Agora, por exemplo, eu quero falar de empreendedorismo. Vou procurar lá na minha biblioteca da minha graduação um livro sobre empreendedorismo. Olha, pode ter, mas também pode não ter. Aí tudo bem, né? Porque é um assunto muito específico que tu quer falar. Eu sou de contabilidade, eu quero um livro de ICMS. Primeiro, já começou errado, porque ICMS todo ano pode ocorrer alguma coisa com tributo, né? E outra, é um assunto muito específico. Pode ter? Pode. Pode também não ter? Pode também não ter. Pode ter, mas ser um livro muito antigo? Pode. Mas esse livro antigo, ele pode ter coisa bacana para de conceitual para eu dar uma olhada? Pode também. Então você tem que, cara, vai na biblioteca da faculdade, velho. Nunca fui na biblioteca. Poxa, cara, agora você vai ter que ir, beleza? Ou então você fica aqui pesquisando tudo na internet. O problema aqui da internet é que, por exemplo, no caso aqui do livro aqui, ó, tem livro que é pago, tem livro que é bacana, show, mas o livro é pago. E aí? Cara, eu não consegui achar nem de graça aqui, porque a gente sabe, né, que, enfim, às vezes tem uns livrinhos que são de graça. Não consegui. Às vezes tem um livro que, desses aqui, que tu tá aqui, que é pago, que tu não tem condição de comprar, mas tem na biblioteca da tua graduação, tá? Então, por que tu não vai lá e pega? Beleza? Aí, por exemplo, não, eu procurei, não tem na minha faculdade, ou eu não quero procurar na faculdade, que é uma coisa que eu já fico chateada se tu me falar isso. Mas enfim. Não quero só ficar em casa mesmo. Então vem aqui, coloca aqui metodologia da pesquisa, aí tu não precisa colocar em administração não, bota só a metodologia da pesquisa, né? Se tu não for
de administração, ou se tu... Ah, sei lá, eu sou da enfermagem. Metodologia de método de pesquisa em enfermagem, psicologia, medicina, direito, administração, contabilidade, enfim, às vezes é, os autores fazem livros mais voltados para a tua área. Às vezes é um livro muito mais geral. Qual o melhor? O livro da tua área ou um livro mais geralzão? Olha, para mim é interessante um livro da área. Porque o livro da área, ele vai pegar metodologias que você pode aplicar geralmente na tua área, tá bom? E os mais gerais, ou ele vai ser muito grande, que vai falar sobre diversas coisas, ou ele vai ser muito básico, tá bom? Mas assim, já ajuda, né? Aí, metodologia da pesquisa científica, isso aqui é um trabalho. Eu queria um livro, aí tu coloca, coloquei livro. Um guia, não sei o que, livro, tá aqui. Não sei se vai ser útil. Mas, cara, é um apanhado de achados. Você tem que ir pesquisando e vendo se aquilo vai te agradar, beleza? Pesquisa é isso. Pesquisa é você pegar e passar um dia assim no computador, tá aqui o livro. E baixou o livro e ficar procurando coisas que sejam interessantes para o teu trabalho. Tu vai ficar horas a fio aí no teu celular ou no teu computador pesquisando sobre coisas interessantes para o teu trabalho. A tua vida, depois que começou a precisar fazer uma pesquisa ou quer por hobby fazer pesquisa ou quer seguir nessa área fazendo pesquisa, tem que ser dessa maneira. Meu Deus, aqui não tem uma crase? Enfim, vamos lá. Aí esse livro aqui, beleza. Show. Aí é um livrinho mesmo. Aí ele provavelmente aqui vai ter um sumário. Sumário, ó. O que é uma pesquisa? Olha, antes de você fazer uma pesquisa, é interessante você ler um livro desse, tá bom? O que é a pesquisa? O ato de pesquisar, o problema é pesquisar. Falei sobre isso. Variáveis. Aí, lembra o que é variável? Tá aqui na metodologia, ó. Cadê? Ó, quantas variáveis, ó. Lembra? Cara, tá tudo amarrado, velho. Tá tudo conectado. Variável dependente, controle, enfim, tem vários tipos de variáveis. Você pode. Tipos de pesquisa. Aí eu botei aqui, quanto ao objetivo. Não, não é aqui não, é aqui, ó. Aqui, ó. A pesquisa conta a natureza é porque tem a natureza da pesquisa e tem também o tipo, tá aqui, ó. O tipo de pesquisa, ó. Também tem o tipo de pesquisa, que é. O tipo de pesquisa é aqui, ó. O objetivo da pesquisa, tá? É porque tem sinônimos e nomes diferentes. O meu tipo aqui é exploratório e descritivo. Então, uma pesquisa, ela tem natureza, ela tem a natureza, né? Ela tem o tipo de pesquisa. Aí tem os tipos de pesquisa aqui, ó. Aí tem a natureza dela, quanto à natureza. Eita, saco. Desculpa, gente. Ele pula pra. Parece que você clica e ele pula pra onde. Enfim, não vou clicar mais. Ó, quanto ao projeto de pesquisa, cadê? Né, que a gente estava aqui. Tipo de pesquisa. Tem o tipo de pesquisa referente à natureza dela, ao tempo dela, aos objetivos. Tipo de pesquisa conforme os procedimentos de coleta dos dados, tá? Então tem a bibliográfica, que é uma das mais fáceis. Tem a documental, que também é uma das mais fáceis. Você tem que dar uma olhada, porque tem algumas graduações que não deixam você fazer a documental ou é a bibliográfica, se não me engano. Acho que é a documental, que eles não deixam. Então você tem que dar uma olhada aí. A documentar é como se fosse assim, você pega um apanhado de trabalhos anteriores que falaram sobre aquele assunto. É muito fácil de fazer, né? Então, tem algumas faculdades que não deixam você fazer isso. Ela quer realmente que você coloque a mão na massa e fale sobre algum conteúdo bacana, tá? Experimental, de levantamento, estudo de corte, estudo de caso, enfim. O projeto de pesquisa, o projeto, as partes de projeto. Então, ó, depois que você tá vendo aqui esse vídeo, se está te ajudando, vai dar uma lida nesses livros aqui de metodologia da pesquisa. Geralmente são livros bem pequenininhos. Ó, esse aqui, ó, 82 páginas. E dessas 82 você não vai nem precisar ler todas. Por quê? Porque, ó, essa aqui tinha umas páginas aqui, cara, de agradecimento. Tu vai ler isso? Não vai, tá? Então, tu vai ser bem objetivo, assim, o que é que a pesquisa. Poxa, olha, um livrinho bem pequenininho que vai te ajudar bastante a fazer tua pesquisa. E vai ser super interessante aí pra ti. Eu queria falar também do meu trabalho, mas esse vídeo está muito longo, então eu vou deixar para falar sobre o meu trabalho depois. Mas tá aí, depois eu adentro nele em um outro vídeo, tá? Mas
vamos falar sobre o último tópico aqui que é importante para você fazer o seu projeto de pesquisa. Beleza. O que acontece? Por último, por fim, você vai precisar fazer as referências bibliográficas, tá? Ixi, eu esqueci de colocar acento aqui. Referências. Tá bom? Ignora. Tá vendo como eu era bem leiga no assunto aqui? Enfim. Vamos lá. Nossa, agora isso aqui tá pulando. Eu vou até tirar. Tá pulando o erro ortográfico aqui na minha cara. Mas enfim, vamos lá. O que acontece? Você agora vai precisar fazer o seu referencial, as suas referências bibliográficas, que é diferente de referencial teórico. Referencial teórico, lembra, é como se fosse podcast, é uma roda ali de pessoas conversando sobre aquele tema, tá bom? E as referências bibliográficas é você pegar todas aquelas citações, todos esses caras aqui, ó, que eu citei, e deixar eles registrados como se fosse num sumário, digamos assim, né? As referências bibliográficas é como se fosse assim, um sumário de autores que foram citados, pode ser também chamado de um glossário, né, digamos assim, de autores que foram citados dentro do meu trabalho, tá bom? E o que acontece? Acontece que eu posso ler aqui o teu trabalho, qualquer pessoa vai ler o trabalho, mesmo que, olha, admito que o empreendedor seja oportunista, que liquida padrões, sustenta que tais palavras não carecem de serem compreendidas por seus tipos gerativos, que não simbolizam que o empreendedor é um transgressor. Opa, achei isso aqui muito interessante. Quem falou? Dolabella? Ai, foi? Pô, peraí. Vamos ver aqui qual livro ele falou isso. Isso aqui tem que estar em ordem alfabética, tá? Dolabella. Tá aqui. Foi esse cara. O segredo no livro, O Segredo de Luiz, uma ideia, uma paixão, um plano de negócio. Como nasce, empreendedor, cria empresa. Aí, ó. Copiei. Fui no Google. Botei. Vamos ver se eu vou achar alguma coisa sobre esse assunto aqui. No caso, quando eu pesquisei, na vez que eu estava fazendo aqui meu trabalho, eu achei, tá bom? Eu achei o livro. Ó, você quis dizer isso? Opa, o livro, O Segredo de Luísa. Aí tem para você comprar, talvez tenha até um PDF aqui, que é um livro antigo, né? Opa, vamos lá, tal. Deixa eu fechar essas páginas aqui que não precisa mais, enquanto carrega aqui. Opa, o livro, ó. Pronto, disponível e tal. Você pode pegar e só colocar aqui só o nome do livro, né? Aí coloca assim, PDF. Como quem não quer nada? Vai que tem, né? Vai que tem, cara. Procura também na biblioteca da tua faculdade. Então é assim, beleza? Aí você pergunta, tá, e qual é a relevância disso? Vamos supor, pegar aqui uma que seja mais fácil aqui. Essa aqui vai ser fácil de pegar. Em tese, ó, tá aqui, achei o livro, tá? Beleza? Aí, ó. Aí você, sei lá, era aquele livro lá, beleza. E onde é que o cara falou aquela frase? Nem sei onde é que tá mais aquela frase. Tá aqui, foi aqui. Onde é que tá aquela frase? Não sei. Ela pegou o livro, leu alguma parte e falou que tá dentro daquele livro. Só que ela não colocou página, não colocou nem nada. Pode? Pode ocorrer. E aí você nunca vai saber qual foi a parte que eu peguei aqui que fala mais ou menos isso aqui. Por quê? Porque eu parafraseei com as minhas palavras. Não necessariamente ele falou com essas palavras. Beleza? Não necessariamente. Mas aqui você já consegue analisar que, ó, vou procurar aquele outro trabalho lá que eu copiei, do Fontenelle. Você pode conseguir observar que isso aqui, gente, isso aqui é uma fonte, é ouro. Isso aqui é ouro. Você pode ver isso aqui e não achar nada. Isso aqui significa nada para você. Mas isso aqui é ouro para uma pessoa que está pesquisando. Por quê? Vamos ver se foi. Ó, acho que eu achei, hein? É ele mesmo, é esse mesmo. Eu até lembro aqui e tal. Empreendedores, competitividade e crescimento econômico. Show, é esse trabalho que eu vi, tá? E eu citei. Bom, vou sair dele aqui. Por que que é interessante a parte das referências bibliográficas? Vamos lá. Isso aqui é ouro por quê? Porque, gente, quando você não sabe sobre um assunto, como eu já ensinei para vocês, vocês vão vir aqui
vão pesquisar uma dissertação, uma tese, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Não procura TCC não, porque TCC é muito simples, é muito simplório, muito pequeno. Tem uns que são bons, mas é difícil de achar. Procura logo uma dissertação, porque dissertações, olha, cara, mais de 100 páginas. Uma tese também vai ser mais de 100 páginas, geralmente. Então ela vai falar sobre diversos assuntos de modo muito esmiuçado, tá bom? E aí você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer para ver se aquilo é do teu agrado. Você vai vir aqui e vai ler o resumo. Ler o resumo, dá uma lida. Depois eu falo um pouco melhor sobre essas coisas aqui, como é que tem que fazer e tal. Beleza. Dá uma lida. Pô, gostei. Agora o que eu vou fazer? Olha, eu não sou muito entendida do assunto, então eu vou ler tudo. Ou você pode vir aqui no sumário já e ver o que é interessante aqui. Poxa, tal, característica do empreendedor. Olha, ele falou sobre as necessidades, conhecimento, habilidades, valores do empreendedor, que são as características do empreendedor. No meu caso aqui, isso aqui, essa dissertação ia ser perfeita para o meu trabalho, se eu estivesse aqui estudando ele na época, tá? Personalidade também é uma coisa. Olha, o cara colocou até aqui, ó, psicologia no meio, ó, botou até freio de, poxa, eu achar muito massa. Aí o que acontece? Eu vou ler aqui o trabalho do cara, né? Vou ler aqui, vou para a parte aqui da metodologia da pesquisa e vou ver aqui o que eu acho interessante. Isso aqui já é metodologia, não, é referencial teórico. Aí eu vou ler, isso aqui já é referencial teórico, tá? Aí, beleza. Li. Ó, achei um autor interessante. Deixa eu ver outro aqui. Cielo. Pô, vou lá onde? Vou lá nas minhas referências bibliográficas. Ó, achei. Geralmente ele vai estar lá no fundo. Tá bom? Cielo, tá aqui. Cielo. Opa, cara, olha o que esse cara fala. Perfil do pequeno empreendedor, investigação das características. Caraca, justamente isso que eu queria. Pessoas de dissertação ainda, ó, vai ter muito mais coisa para pesquisar. Então, por que eu falei que isso aqui é ouro? Você pode pegar aqui, copiar e procurar um outro trabalho que fale sobre isso, tá? Que mais? Sei lá, você pode pesquisar aqui se quiser. Ó, achei já. Exatamente, tá? Então, ó, por que eu disse que isso aqui é essencial? Essa parte aqui. Essa parte aqui. Por que ela é essencial? Porque você pega essa parte e vai pesquisar outros trabalhos que estão relacionados com o seu tema. Então, por isso que isso é ouro. Porque faz você não perder tempo pesquisando trabalhos de modo aleatório dentro do Google, tá bom? Você pega um trabalho de um cara que já falou sobre aquele assunto e aí você vai direitinho numa citação que você gostou lá no referencial teórico. E aí, poxa, esse cara falou isso, pô, então vou ler o trabalho dele. Talvez você não ache nem a citação do jeitinho que eu coloquei aqui, mas você acha uma coisa lá que é bacana, tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha ajudado alguém, tá bom? Deixar aqui, né? Esse aqui, como eu falei pra vocês, é o essencial. Se vocês tiverem esse aqui, já tá com 50% do trabalho feito, tá? Então, é isso aí, tá bom? Forte abraço aí pra vocês. Até a próxima, espero que tenha ajudado. Tchau, tchau.